Então vamos começar nessa noite mais um debate em torno de um filme brasileiro no Cineclube Casas Casadas, uma iniciativa da ABC Cursos de Cinema, com o apoio da Rio Filmes, da Cavídeo e da própria Associação Brasileira de Cinematografia, ABC. Debate hoje em torno do filme Rei da Vela. Rei da Vela é um espetáculo, certamente o espetáculo mais marcante do grupo Oficina, responsável por uma série de outros espetáculos teatrais de importância fundamental na história do teatro brasileiro dos anos 60, 70, 80. Pequenos Burgueses, Galileu Galilei, Graças Senhor, enfim, mas o Rei da Vela, sem dúvida, é o espetáculo mais emblemático desse conjunto. E agora, o filme O Rei da Vela, nós vamos ter a oportunidade de discutir com o seu diretor, seu realizador, Neilton Nunes, com a participação do Renato Borg, ator, e de algumas outras pessoas que estiveram envolvidas no processo de realização desse projeto, um dos projetos de realização mais longa da história do cinema brasileiro. Nós temos uma pequena amostra disso naquela sequência já perto do final, onde nós ouvimos o Zé Celso fechar a gira e anunciar que em março de 71 estavam terminando as filmagens da peça, que em 74 começou a montagem e o grupo foi para o exílio. Em 78, de volta do exílio, a retomada do processo, começo da montagem, e finalmente, em 31 de março de 82, nós temos aquela sequência, de certo modo, final do filme. Então, é um processo de décadas, um processo muito longo, e talvez o Neilton pudesse começar explicando um pouco o processo que transcorreu entre a peça e o filme, ou seja, como surgiu o projeto do filme, como se desenvolveram as filmagens. Neilton, com você. O Rei da Vela, para mim, Neilton, começou em 1978, quando nós estávamos na Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Eu estava com o filme Leucemia, e o filme ganhou o festival. E o Zé Celso tinha sido convidado para fazer um evento, um evento de encerramento. E nesse evento ele publicamente me convidou para terminar o Rei da Vela. Ele estava voltando do exílio, trazendo aquelas latas todas do Rei da Vela, pesadíssimas, negativos, que ficaram guardados em Paris. Ele estava voltando do exílio, trazendo aquela lataria toda, e queria alguém para encarar junto com ele aquela pirâmide. E eu falei para ele, tá bem, eu posso tentar, mas eu agora não posso. Demorei um ano para poder responder ao convite dele, e foi a partir daí que entrei no Rei da Vela de cabeça. Para terminar o Rei da Vela, eu tinha pensado, eu tinha a minha lente filmes aqui no Rio de Janeiro, então eu não podia sair assim de qualquer maneira, né? Então eu disse para ele, olha, eu calculo que esse trabalho possa durar uns 3 a 4 meses. E fui para lá no mês de setembro de 79, então eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, achando que em dezembro eu terminaria o filme e voltaria para a praia no Rio de Janeiro. Naquela época eu namorava a Tereza Gessurum, e ela ia lá em São Paulo, Neilton, volta para o Rio. Eu não conseguia voltar e demorei mais de um ano, porque para terminar o Rei da Vela, eu tive que entrar totalmente na vida do Teatro Oficina, que estava totalmente naufragado. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, o cara, para se trancar dentro de uma moviola 4 horas, 6 horas, tem que passar
pelas dificuldades todas de manter o Teatro Oficina de pé. Obrigado, Noelton. Eu não conhecia esses antecedentes de 1978, da Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Eu achava que o seu envolvimento com Zé Celso, com o Rei da Vela, tinha começado alguns meses depois, no começo de 79, pouco depois do nascimento da minha filha Maia, que é em 2 de janeiro de 79, quando nós fomos a São Paulo filmar para o meu curta Fênix. E o Zé Celso nos recebeu de forma magnífica, com uma performance surpreendente, super criativa, com um palquinho cantando Eu Sou o Teatro Brasileiro da Vida, o espelho verdadeiro, e a partir daí eu achei que vocês tinham começado a desenvolver uma relação criativa e uma parceria de trabalho. Então, pelo visto, foi um pouco antes que a coisa começou. Noelton, obrigado pelo seu depoimento inicial. Eu queria convidar o Renato Borg a se manifestar sobre a participação dele no Rei da Vela, a peça e o filme. O Renato, certamente o ator mais marcante do Teatro Oficina, participou de muitas montagens do Oficina, teve uma participação absolutamente decisiva no Rei da Vela. Eu gostaria muito de ouvir um depoimento dele sobre o Rei da Vela, a peça, e o Rei da Vela, o filme. Bom, são dois momentos distintos, né? O Rei da Vela, a peça, ela surgiu em 1966. Nós estávamos fazendo Pequenos Burgueses no Maison de France, no Rio, com um grande sucesso, e eu vinha a São Paulo regularmente, porque o nosso teatrinho aqui da Jaceguai 520 estava alugado. E eu vinha aqui para receber o aluguel, levar para o grupo. Estava fazendo esse papel também de empresário do Teatro Oficina. E eu vim uma segunda-feira para São Paulo para fazer isso. A minha casa era ali na Humaitá. Eu fui para lá, estava uma tarde bonita. Eu me sentei um pouco cansado daquelas negociações e, de repente, eu olhei para a minha estante e tinha um livrinho velho, sabe, amarelado, coberto de traça. Eu puxei aquele livrinho, era o Rei da Vela. Eu nunca tinha lido o Rei da Vela. Eu falei, vou ler. E, de repente, eu tive a maior surpresa da minha vida, alguma coisa que transformou não só a mim, mas o Grupo Oficina, a nossa história. Eu acho que existe um Renato Borg antes do Rei da Vela e outro Renato Borg depois do Rei da Vela. Mudou a nossa vida. Porque, além disso, quer dizer, eu descobri a peça e fiquei absurdado como é que era possível um autor falar do Brasil com tanta propriedade, desnudar o nosso espírito colonizado, desnudar aquele Brasil capitalista selvagem. Enfim, ele entrava nas entranhas do Brasil, ele entrava dentro do Brasil. E eu me senti absolutamente tomado por isso. Comecei a ler a peça para o grupo. Não é? Eu lembro que eu li a peça para o grupo e eu lembro que o Zé Celso ficou meio receoso, porque a peça era diferente de todas as peças que eu tinha feito. Né? É um chamado playwright completamente oswaldiano, não tinha nada a ver com Tchekhov, nem com Gorky. Era uma coisa meio, parecia caótica, desorganizada, mas é aí que estava a beleza da peça. Que estava aquele espírito carnavalizado, aquela coisa canibal que tinha na peça, né? Aquela coisa antropofática. E eu acho que isso nos inspirou de uma forma... O Celso logo se rendeu ao Rei da Vela, se jogou de corpo e alma, fez talvez a mais bela direção dele na Oficina. Eu me lembro que tudo no Rei da Vela... Eu estou falando do Rei da Vela, o filme, que é um filme que tem uma enorme diversidade de materiais, filme de família, documentos históricos, registros da peça,
eu gostaria que você falasse. Eu vejo um pouco o Rei da Vela como um filme de montagem. Você podia desenvolver um pouco como se deu o processo de montagem do Rei da Vela, o filme? A montagem do filme foi tão interessante o processo que eu ganhei o Festival de Gramado com a montagem. O filme ganhou 3 quiquitos e um deles foi da montagem. A montagem atual, a montagem que ficou, né, no filme, ela começou numa festa. Eu fui numa festa lá em São Paulo que tinha de tudo, aquelas festas paulistanas, que a Paulicéia desvairada toda estava lá. E não sei o que foi que eu bebi, o que eu fiz lá, que eu saí de lá assim, completamente alucinado e com a vontade de ir para dentro da moviola. O que baixou na minha cabeça que o filme estava precisando de uma virada total. Até então, eu vinha montando primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. A partir dessa festa incrível, eu fui para a moviola, nós tínhamos uma moviola cedida por uns amigos paulistas muito interessantes. Então, eu tinha a chave da produtora e fui para lá de madrugada, né? Saí da festa de madrugada e fui para lá. E cheguei lá, eu peguei o último ato e botei na frente de tudo. Começa o filme, então, com a morte do Rei da Vela. E, a partir daí, desencadeou-se um processo que eu não conseguia mais paralisar. Ele foi entrando assim numa coisa assim de ir puxando o que estava no fim para frente e foi fazendo um roda-moinho que eu gosto muito, né? Apesar de eu sentir hoje que nós exageramos em algumas partes, mas o exagero também saudável, porque mostra como é que nós reagíamos dentro daquela dificuldade toda de vida, né? Como é que nós reagimos para tentar fazer o filme. Eu me lembro, numa das vezes, eu botava todo o roteiro do filme no chão, assim, de uma casa que o Teatro Oficina tinha lá perto do teatro, né? E eu botava no corredor o roteiro do filme com as ilustrações que eu imaginava, todas no chão, com alguns títulos para poder nortear a minha montagem, né? Por exemplo, a família. Eu fui dividindo a família de uma tal maneira que eu tentava fazer quase que um trailer dentro do filme, né? A família, aí falava dos personagens da família, quase como um trailer. Então, eu gostaria muito de comentar como esse processo da montagem foi sendo enriquecido pelas pessoas que passavam dentro do Teatro Oficina. Porque, outro detalhe, é uma coisa meio estranha de falar aqui agora, além dessa festa, que modificou totalmente o meu esquema de montagem, eu tinha, no meio da realização da montagem, eu fui convidado para ir ao Acre. Convidado não, eu me convidei para ir ao Acre documentar uma expedição do Ministério da Justiça que ia investigar o Santo Daime e a Santa Maria lá na colônia 5000 no Acre. E chegando lá, eu fiquei encantado lá com todo aquele processo e trouxe para o Rio de Janeiro, para São Paulo, alguns litros de Santo Daime, para o Ayahuasca. E o Zé gostou da ideia também e nós fomos experimentando a Ayahuasca no processo de montagem. A Ayahuasca dá um barato que é um barato assim, tipo aquelas pedrinhas alucinógenas que o Saldanha e outros meus amigos me apresentaram no processo, né? Então dava aquele negócio assim que você não conseguia ver se aquilo ali era uma parede ou aquilo ali era o céu. E eu ia para a montagem completamente com aquela lucidez provocada pelo Santo Daime, pela Ayahuasca. E eu ia cortando, eu não perdia o controle, que o controle mecânico para você fazer um corte é uma coisa que esses garotos hoje, de edição, eles apertam um botãozinho e conseguem. Naquela época, você tinha que pegar o
o copião 35mm, marcar, depois pegar a outra parte que você queria, marcar, juntar os dois, cortar na guilhotina, botar o durex e botar o filme para andar outra vez. Então, era um processo... Eu adorava a Moviola, continuo adorando. Eu, quando ia para a Moviola, eu me sentia um pianista desses maiores do mundo, né? Porque eu tocava ali como se eu estivesse tocando piano. Então, era uma eu não ficava angustiado com a demora do processo de realização, porque eu gostava muito do processo de montagem. Nós começamos a montar em São Paulo e depois, com os pedidos para volta para o Rio, Celso Amorim viu o filme. Ele saiu do Rio de Janeiro, pegou um avião, desceu lá, foi para a Moviola, viu o filme inteiro na Moviola, que era uma coisa louca, você passar um filme de 2 horas e tanto na Moviola. Ele viu o filme inteiro, pegou o avião de volta e falou, podem vir para o Rio de Janeiro, vem acabar esse filme no Rio de Janeiro. Aí o filme foi terminado no Rio de Janeiro, nós fizemos a mixagem no Nelson, que era um estúdio maravilhoso, e depois aquele processo de montagem de negativo lá na Líder, e o filme ganhou, os créditos do filme passaram a ser assim, uma coisa assim, alucinada, de mostrar todas as pessoas que participaram do processo de montagem, do processo de finalização. Eu gosto muito inclusive quando nós fomos exibir o filme no Festival de Berlim, nós fomos, numa entrevista, algumas pessoas falaram, esse processo de créditos do final do filme é encantado. E realmente eu acho que é um processo encantado. Aliás, no Festival de Berlim aconteceu uma outra coisa muito forte. O filme foi exibido debaixo, nas ruas, tinha assim 1 palmo, 2 palmos de neve. Eu pensei, não vai ninguém ver o filme. Cheguei lá, lotado, cinema lotado, um filme de 2 horas e 40, com legendas em alemão. E quando terminou o filme, foi ovacionado, nós ficamos muito felizes, mas mais ainda porque chegou o diretor do Festival de Berlim, não me lembro mais o nome dele, e perguntou, vem cá, vocês vão levar essas latas pesadas de volta para o Brasil? Realmente era um sacrifício enorme, não sei quantas latas de 35mm, né, com o filme legendado em alemão. Aí ele falou, olha, eu acho melhor vocês deixarem essas latas aqui, que eu posso encaminhá-las para a Cinemateca de Berlim. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Ele falou assim, olha, e posso pagar por isso, não? Aí ele, no dia seguinte, tirou o cheque, né, o cheque que comanda os caminhos das artes, da escultura, botou o cheque na nossa mão, se não me engano, naquela época era 10 mil alguma coisa da moeda alemã. Naquela época ainda existia o Muro de Berlim. Então, nós pegamos aquela grana, ficamos felicíssimos e deixamos o filme lá. O filme está hoje inteiramente restaurado na Cinemateca de Berlim e circula pelo mundo através de uma mostra chamada Tesouros das Cinematecas. Então, estará vivo por muitos e muitos anos. Mais alguma lembrança agora, né? Eu passo a bola porque eu acho que é bom a gente trocar boa lembrança. Uma coisa que eu gosto muito no filme são as cenas das manifestações que aconteceram no ABC, que nós documentamos com muita agilidade. Eu ia para lá com uma câmera 35mm, às vezes com uma 16mm, acompanhando todo aquele processo do nascimento do PT, e isso faz parte do filme. Aquelas cenas que vem uma bomba de gás lacrimogêneo na minha direção, eu pego, jogo de volta, chuto de volta, tudo isso foi sendo filmado depois dessa primeira montagem que foi pedindo esse tipo de material, né? O que estava acontecendo naquele momento em São Paulo e no Brasil foi entrando com facilidade dentro do processo de edição, de montagem do filme. Outro detalhe também são os filmes de família, os filmes que o pai do Zé Celso filmou e os filmes que o meu pai também filmou. Meu pai filmou muito pouco,
mas as cenas que ele filmou, toda vez que eu vejo, elas me arrepiam tremendamente. Tem a minha mãe, tem a minha irmã, o meu irmão, e a gente muito jovem, ainda lá em Campos dos Goitacazes, eu andando de velocípede. E tem uma cena que eu não sei como que meu pai filmou, que eu pego uma lata, um tijolo, sei lá o quê, e faço como que assim, eu vou jogar essa lata em você, meu pai, vou jogar esse tijolo em você, meu pai. Eu não sei como é que ele filmou aquilo, mas é uma cena muito forte que eu coloco também dentro do processo dessa montagem final. Outra cena que entrou, que foi uma cena do Leucemia, aquela cena final, quando a mulher, a Dilma Lois, ela dá um grito fortíssimo no aeroporto do Galeão, simbolizando o desespero de pessoas exiladas, lutando pela anistia, entrou também no filme de uma maneira muito intensa, muito forte. As cenas de ensaios aqui no Rio de Janeiro, de outras peças que a Oficina estava tentando fazer, também foram entrando. Então, eu acho que a gente fez um apanhado geral muito intenso, que mostra com muito calor, com muita energia, o que estava acontecendo ali, com o fundo de pano, que era a guerra contra os... Sobre o processo de realização do filme? Eu gosto muito de lembrar o percurso do filme depois que ele ficou pronto. Ele foi para o Festival de Gramado, depois foi para o Festival de Berlim, teve uma pré-estreia maravilhosa na Cinemateca de Paris, teve outras sessões incríveis em Munique e em Portugal. O filme viajou muito no exterior e também aqui no Brasil. Cada sessão aqui no Brasil, a sessão, por exemplo, em Curitiba, e depois, mais recentemente, uma sessão lá em São Paulo, no Sesc, elas são... e também aqui no Estação Botafogo, promovido pelo Cavi, elas conseguem atrair muita gente, e muitos jovens. Eu acho que o Rei da Vela ele vai cada vez mais chamar a atenção dos jovens. A sessão que teve na TV Cultura abriu um outro grande caminho para o Rei da Vela, porque passou numa TV pública, num horário ótimo, das 10 horas da noite, num sábado, e foi dividido em 5 partes, né, para poder ter a afluência da televisão. E essas 5 partes nos deram a convicção de que o filme tem que ir para as grandes plataformas, Now, Netflix e tudo, em 5 partes, em 5 capítulos, em 5 episódios, como quisermos chamar, exatamente como foi mostrado na TV Cultura. Eu acho que no momento que ele ganhar essa visibilidade numa Now, numa Netflix, numa grande plataforma dessa, ele vai estar cumprindo o seu dever cívico. Estão me ouvindo? Muito bem. Me ouvindo? Tá? Perfeitamente. Não, eu, num determinado momento, eu tive vontade de falar em relação às observações feitas sobre o filme, né, Rei da Vela. Eu tinha assistido o filme já fazia tempo. E uma coisa que eu fiquei assim curiosa e que não foi falado é o estilo do Celso Martins, né? Porque, de fato, eu acho que marca muito o jeito dele, né? Não só nessa peça, da adaptação, como também na obra. Porque, de fato, eu acho que o que é mais marcante é esse estilo debochado, né? E exagerado dele. Não se pode negar. E é, assim, do ponto de vista da estética, provoca repulsa, atração, né? Assim, é um estilo muito próprio, não sei se o ator e o Nilton vão concordar,
mas que é de se perguntar se isso pode ser transportado para um estilo de vida. Não há dúvida que o filme mostra esse Brasil diacrônico que permanece até hoje, né? E que tem muitos pontos em que a gente pode retomar para dar continuidade à provocação que o filme faz, porque ele fica passando de uma coisa para outra, para outra, para outra, né? Na verdade, não entra na questão, porque é um aparato estético, o do Celso Martins. Né? Isso, não sei se vocês vão concordar comigo nisso. Agora, como estilo de vida, o que o filme mostra é um verdadeiro transe orgiástico, né? E que até do ponto de vista, assim, eu acho, da arte, ele é influenciado por terra e trance e pelo tropicalismo. Tem uma junção aí dessas duas coisas, mas que com a característica do Celso Martins. Então, eu tive vontade de ouvir mais, né, dos integrantes do filme, como foi essa influência do próprio Celso Martins na obra e no trabalho dele, o que eu não percebi, não escutei. Né? Então, tive vontade de falar, depois desistir, porque o debate foi para um outro caminho, e sem dúvida, quanto aos posicionamentos políticos, né, e dessas perguntas do que é que a gente pode fazer, eu acho que é fundamental, não só para transformar, né, assim, porque os políticos eles são escolhidos. Então, a questão é de quem escolhe. A questão está essa coisa aí de quem está aderindo, e a que se está aderindo nesses procedimentos regressivos do Brasil que a gente está vivendo hoje. É por isso que levantei a mão, mas não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Mas eu vejo muito o Rei da Vela, o Celso Martins. Milton, você quer acrescentar alguma coisa, comentar essa intervenção da Dinara sobre o estilo do Zé Celso? Eu estou realmente agora assim, achando que o meu celular vai apagar já já. Mas vamos lá. Eu vi aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, a montagem que o Zé Celso, que o Teatro Oficina fez, uma remontagem modernizada do Rei da Vela, aqui no palco da Cidade das Artes, né? Lá na Barra. E eu saí dali com uma coisa assim, de um amor intenso pelo Teatro Oficina, pela maneira como eles não se deixam paralisar, e estão sempre fazendo mudanças, estão sempre procurando novas maneiras de fazer com que o teatro que sobrevive ali na rua Jaceguai, lá no Bexiga, em São Paulo, continue a ser um dos pontos de iluminação mais fortes que existem em São Paulo e no Brasil. O Zé Celso, para mim, ele é comparável ao Shakespeare. Inclusive, no próprio filme, Oswald de Andrade é colocado também como dialogando com Shakespeare, quando ele fala to be or not to be, ou to be or not to be, é um diálogo entre o inglês Shakespeare e o nosso brasileiro Oswald de Andrade. Essa colocação que o filme traz e que a peça traz, ela faz com que todo o processo do Teatro Oficina seja impregnado por essa marca, né? To be or not to be. Queremos a nossa devorar o que é o nosso processo antropofágico, né? Que devora
o que vem de fora e nós tentamos fazer uma degustação cultural e artística permanente. Então, o Teatro Oficina, o Zé Celso e todas as pessoas que trabalham lá dentro, elas precisam ganhar cada vez mais as condições de transformar aquele espaço no grande centro cultural da cidade de São Paulo. O projeto da Lina Bobardi, que vinga até hoje, que teve a colaboração do meu amigo Edson Elito, esse projeto, quem conhece o projeto, quem já viu de cima o projeto, fica realmente dizendo como é que São Paulo ainda não deu as condições para que isso acontecesse. Que obscurantismo é esse? Agora mesmo, a questão de uns 2 meses atrás, a Justiça deu ganho de causa ao teatro. Pena que eu não tenho aqui o projeto, mas eu acho que esse projeto daquele centro cultural ali no miolo de São Paulo, ele tem que ser conhecido por todos nós. Nós não conhecemos exatamente qual é a grande proposta do Teatro Oficina. Isso tem que ficar claro, tem que sair na Globo, na Bandeirantes, e provocar agora, durante essa ebulição que vai vir aí em prol da nova cultura, das novas artes, aquilo ali tem que ser um ponto-chave para que nós, em 2023, possamos ficar passeando por aquela maravilha que está projetada há muitos anos e não acontece por falta de luz, falta luz para esses nossos governantes. Então, eu espero que a luz baixe. Luz, câmara, ação. Noilton, você comparou há pouco o José Celso Martins Corrêa ao William Shakespeare, e como você diz que está procurando uma tradução para o sentido da vida, uma frase que expresse o que é a vida, eu queria contribuir aqui lembrando palavras de Shakespeare que dizem que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de sonho e de fúria, significando nada. Muito bem. Eu acho que, por exemplo, o Zé Celso, voltando ao Zé Celso, se ele tivesse nascido em Londres, ou na Escócia, ou lá em Portugal, ou na China, ele hoje já estaria no hall dos homens, dos pensadores mais influentes desse nosso século. O Zé Celso, com toda a bagagem que ele construiu, que ele armazenou durante esses anos todos, ele merece ser considerado no Brasil e no exterior como um dos pontos elevados de conhecimento e de sabedoria que a humanidade conseguiu. Então, eu não vejo por que manter o Zé Celso enjaulado, o Teatro Oficina preso ainda. Nós temos que realmente libertá-los. E a libertação deles é a libertação de um povo. Acho que o Brasil, os brasileiros, os paulistanos, têm muito a agradecer a essa obra imensa cultivada pelo pessoal do Teatro Oficina. Mas já estamos nos aproximando dos momentos finais. O Rei da Vela continua mais forte, mais violento, mais presente do que nunca. Eu queria falar com você que disse que nós sofremos a influência do tropicalismo. Eu acho que o Rei da Vela lançou o tropicalismo no Brasil. Foi com o lançamento do tropicalismo, que veio depois do disco do Caetano, Tropicália, que nós começamos a dar um nome de tropicalismo. Mas isso surgiu exatamente através do Oswald de Andrade, do Oficina, do Zé Celso, de mim também. Eu acho que o Rei da Vela foi que lançou o tropicalismo no Brasil. E quando eu falo aquela fala do Abelardo, que a Rússia está aporreando o mundo, poxa, mais perfeito do que isso agora, né? Quer dizer, realmente
Eu não acho que a Rússia está apurrinhando, eu acho que não tem nenhum herói de um lado nem do outro. Eu acho que a OTAN não devia estar ali provocando, e a Rússia está respondendo, mas é violento, está matando gente, é terrível, mas, de qualquer maneira, a Rússia está provocando alguma coisa, está apurrinhando o mundo, como dizia Oswaldo de Andrade. Oswaldo é um profeta, tudo que ele diz é uma coisa que existe ainda, que se concretiza na nossa frente. Esse é Oswaldo de Andrade, é o nosso profeta. Ele sabe de tudo que aconteceu e que vai acontecer. O Rei da Vela tem uma importância grande na gênese do tropicalismo. Eu só quero lembrar que Tropicália era o nome de uma instalação do artista visual Hélio Oiticica, de 1967, que... Surgimos todos juntos, Rei da Vela, 67. Que surgiram todos naquele momento, né? Que aí vem o disco do Caetano, enfim, e aí tem todo um conjunto de manifestações que se apropriaram desse conceito do tropicalismo. A pintura do Vergara, ali no Neia Desaparecida, tem uma série de coisas que fazem parte do tropicalismo. Foi o lançamento do tropicalismo. Eu acho que aparecemos todos juntos. Hélia Chibal é tropicalista, Zé Celso é tropicalista, o Hélio Oiticica, tudo isso faz parte de um movimento que nós nos fertilizamos uns aos outros e surgiu essa coisa maravilhosa que foi esse movimento. Aconteceu com a música do Caetano, com o Rei da Vela, com tudo que aconteceu depois, influenciado pelo próprio tropicalismo, né? Não sei se vou me lembrar, mas vou tentar. Tá? Era assim, era um simples cachorro, um cachorro de rua, mas um cachorro idealista. Os soldados do quartel adotaram. Jujuba ficou sendo o mascote do batalhão, mas o Jujuba era amigo dos seus companheiros de rua. Na hora da boia, aparecia trazendo 2, 3, 4, em pouco tempo a cachorrada, magra, suja, miserável, enchia o pátio do quartel. Um dia o major deu estrio. A cachorrada vadia voltou para a rua, mas quando o Jujuba se viu solto, recusou-se a gozar o privilégio que queriam lhe dar. Parabarabambá. Foi com os outros. Parabarabambá. Foi com os outros. Aí o Abelardo II dizia, demagogia! E o Abelardo I continuava cantando, não! Ele provou que não! Nunca mais! Voltou para o quartel, morreu batido, esfomeado, como os outros, solidário com a sua classe, solidário com a sua fome. Os soldados ergueram um monumento ao Jujuba no pátio do quartel. Compreenderam? Que não trai, que não trai, que não trai. Eram seus irmãos. Os soldados muito também. bem, esse aí é o Renato Borg, este é o Abelardo para sempre. Abelardo. Memória formidável, Renato. Parabéns pela performance. Salve, Jujuba. Salve, Jujuba. Um ponto alto para terminar a nossa conversa. Certamente. Newton, você quer fazer as suas considerações finais? Eu só quero dizer para vocês todos acompanharem as séries que eu estou fazendo, que eu descobri que eu não tenho mais condições de colocar tudo que eu penso, tudo que eu quero dentro de um longa-metragem.
Então agora eu parti para fazer séries. A série A Utopia da Paz em breve estará, ela já está no Facebook, quem quiser ver no YouTube, ela já está presente. E a outra série que eu quero começar em breve, muito em breve, que é O Que Era a Vida, também eu quero que vocês todos acompanhem. Ela também, eu vou começar a botar muitas informações sobre ela nesse processo de divulgação que nós estamos enfrentando agora. Vou deixar só uma que eu não estou conseguindo guardar. A minha divulgadora fala, você não pode falar sobre isso agora, mas eu vou falar. Nesse processo de conseguir recursos para o filme, nós temos, o filme é passado nos anos 70, mas depois o principal ator, ele reaparece em 2022, os principais atores, né? E tem um diálogo entre a jornalista, que se especializou em jornalismo investigativo, e o nosso cineasta, que já está idoso, com problemas na próstata, já decaído, já sem força para fazer o próximo filme, e ela chega para ele e fala, querido, você não pode ficar passando recibo de velho babão. Hoje nós temos remédios e mais remédios para curar impotência, próstata e tudo. E mostra para ele alguns desses remédios que eu espero coloquem uma boa grana nas nossas mãos para que a série aconteça. Em breve nós vamos soltar isso para que seja do conhecimento geral. Mas essa série é uma série muito séria, que eu acho que ela vai bater. É uma série que eu pretendo que seja internacional. Eu já saí daquela coisa brasileira. Não quero fazer uma série brasileira, apesar do contexto ser todo passado aqui no Brasil e na América do Sul. Mas eu acho que ela vai ter uma pegada muito boa para se transformar num produto audiovisual de interesse muito amplo. Então, vou deixar com vocês essa proposta, esse convite, para acompanharem de perto esse processo que nós estamos enveredando agora. E também esse processo do filme Edeor de Ouro, que nós vamos também botar na roda. Eu gostei muito desse encontro e vou voltar lá naquele comecinho que eu disse o seguinte, esses encontros são cada vez mais importantes. Eu queria muito abraçar o Renato, abraçar o Silvio Darim, abraçar a Dinara, abraçar o César. Nós precisamos reencontrar essas possibilidades de abraços, de conversas muito saudáveis, muito assim, fortalecedoras dos nossos percursos aqui na Terra. Então, volto a pedir, eu quero abraçar o Barretão, eu quero abraçar essa gente toda do cinema. Eu acho que a gente do cinema, o povo do cinema, é um povo maravilhoso que que precisa ser cada vez mais valorizado. Então, agradeço muito a participação nesse nosso encontro, e a frase que eu tenho para encerrar é: agradecer é preciso.